Fala galera, beleza? Prazer, meu nome é Gustavo, sou daqui da Quebrando Fases e hoje vamos contar a história dele, Chris Paul Gardner. É bem provável que você já tenha ouvido falar nele, um empresário norte-americano, investidor da bolsa, palestrante motivacional, escritor, filântropo, fundador e CEO da Gardner Companhia. Chris passou por muitos momentos complicados na sua vida, até se tornar o que é hoje. Nesse vídeo vamos contar como foi a vida dele até se tornar um homem de sucesso como ele é hoje. Chris Gardner foi a inspiração do filme A Procura da Felicidade, que foi estrelado pelo Will Smith. Um filme muito famoso e muito emocionante, que conta toda a história dele do começo ao fim, da onde ele saiu até conquistar o seu sucesso financeiro. História: Christopher Paul Gardner nasceu no dia 9 de fevereiro de 1954, em Milwaukee. Ele teve uma infância difícil, com a ausência de seu pai e pela difícil vida com seus padrastos. Sua mãe, Betty Jean, acabou se casando com Fred Triplett, um homem que causou muito na vida dela e de seus filhos. Ele era alcoólatra e cometia constantes abusos com a esposa e seus 3 filhos. Uma vez, ele chegou a acusar a mãe de Chris de trabalhar enquanto recebia ajuda de assistente social, acusação que fez ela ser presa. Durante esse tempo em que sua mãe ficou presa, Chris e seus irmãos tiveram que passar a morar temporariamente em lares adotivos. Durante esse tempo, Chris chegou a ser abusado por um vizinho, situação que ele só revelou depois de adulto. Mais tarde, Chris entrou na Marinha dos Estados Unidos e se juntou ao corpo médico. Lá conheceu o Dr. Robert Ellis, que lhe ofereceu um trabalho no centro médico da Universidade da Califórnia, como assistente de pesquisa. Assim, em 1974, ele mudou para São Francisco. Christopher parecia ter um bom futuro. Em 1977, entrou em seu primeiro casamento com Cherry Dyson e planejava cursar medicina, mas viu que o investimento de tempo e dinheiro que precisava para sua formação não compensava. Então resolveu mudar de ideia. Isso acabou afetando mais o relacionamento dele com sua esposa, que já não estava muito bom. Mais tarde conheceu Jack Medina e ela engravidou. Então Chris se separou de sua esposa para cuidar de Jack e do filho. Naquela época ele trabalhava como representante de vendas de uma empresa de equipamentos médicos, mas seu salário era insuficiente para pagar todas as despesas e as suas dívidas começaram a se acumular. A vida de Chris mudou quando um dia viu um homem na rua bem vestido sair de uma Ferrari vermelha. Impressionado, perguntou: "O que você faz e como?" O homem era Bob Bridges, um corretor da bolsa de valores que ganhava cerca de $80 mil por mês. Ele apresentou Chris ao mundo das finanças e o motivou a se candidatar em um estágio e aprender mais sobre o negócio. Animado pela perspectiva de alcançar o tão almejado sucesso, Chris cancelou suas vendas e adiou o pagamento de multas de estacionamento até ser aceito no programa de estágio da empresa. Assim, deixou o antigo emprego. Para seu azar, quando chegou no primeiro dia na nova empresa, ele soube que a pessoa que o contratou havia sido demitida. Com um filho pequeno e um relacionamento deteriorado, Chris foi forçado a procurar uma nova oportunidade em outro lugar e conseguiu uma empresa na Dinwiddie Reynolds para capacitar-se como corretor da bolsa. Na sua vida afetiva, a relação com Jack Medina não era das melhores e constantemente acabava discutindo, principalmente pelos problemas financeiros. Em uma das brigas do casal, talvez a mais grave antes da separação definitiva, Jack acusou Gardner de agressão. O mesmo nega em sua biografia que tem agredido a esposa. Jack Medina, em um ato inesperado, acabou chamando a polícia, que revisou por acaso o carro de Chris e descobriu multas de trânsito que somavam aproximadamente $1.500, ocasionadas quando Chris tentava entrar em um dos programas de estágio e estacionava o carro em qualquer lugar. Essas multas culminou na sua prisão, onde permaneceu por 10 dias depois de uma decisão judicial, a fim de pagar desta forma as multas de trânsito. Mesmo assim, foi aceito e passou a estagiar, recebendo $1.000 por mês. Enquanto estava na cadeia, sua esposa havia pego seus pertences e o filho. Retornou alguns meses depois para deixar o filho com o pai. Nesse momento, Chris vivia em uma pensão que não aceitava crianças. Como não tinha dinheiro para pagar outro local, passou a peregrinar com o filho na rua.
Por um tempo, Chris ficou se mudando a todo momento com a criança. Gardner chegou a viver em albergues para sem-teto, hotéis baratos, nas ruas e inclusive no banheiro de uma estação de metrô. Apesar da situação, nunca disse que não tinha onde morar. Depois de algum tempo sem onde morar, Chris conseguiu uma casa barata para alugar, ganhou alguns imóveis de amigos e, com a ajuda de outros, limpou o lugar que há 2 anos estava fechado, servindo de depósito. Também comia em um restaurante barato e acertou pagar de 2 em 2 semanas, garantindo a alimentação. Para aumentar sua renda, fez diversos trabalhos no seu tempo livre, como jardinagem, limpeza, dentre outros. A vida ainda era difícil, mas ele conseguiu um emprego como corretor na bolsa de valores e ficou melhor agora tendo uma chave e um teto para deixar suas tralhas, que passaram a não ser mais companhia permanente. Apesar da vida complicada, Chris Gardner evoluía no trabalho, conquistando clientes importantes e sendo sempre destaque do dia. Depois de um bom tempo na Jim Waiter, Chris recebeu uma excelente proposta e trocou a empresa por outra que oferecia $5.000 por mês, 5 vezes mais, entre 1983 e 1987. Empresa essa que ajudou Chris a crescer muito nos negócios. Num curto período de tempo, Chris conseguiu clientes que pagavam cerca de $200.000 por ano. Curiosamente, o seu maior cliente adorava fazer piadas racistas por telefone, não sabendo que Chris era negro. Chris já era um grande destaque na Beer, o suficiente para garantir passaporte e ir trabalhar em Nova York, mais precisamente na sede da Beer Streams, e onde o mercado é super aquecido e com metas muito maiores. Mais uma vez, Chris conseguiu fazer negócios grandiosos, se destacando acima da média e ganhando clientes milionários. Sua primeira negociação na empresa conseguiu cerca de 7 milhões em papéis, se tornando muito expressivo no mercado. Nessa altura, Chris e seu filho já moravam em um belo apartamento, com todo o conforto que jamais tiveram antes. O mundo dá voltas, e para Chris Gardner, isso aconteceu também no amor. Sua ex-esposa Jackie, que o pressionava para conseguir emprego, desencorajava-o para não tentar uma vaga no mercado de ações e ainda chamou a polícia para prendê-lo. Tentou voltar ao casamento, mas Chris Gardner, mesmo chegando a pensar no assunto, não quis voltar. Então os dois permaneceram separados. Mesmo assim, Chris ajudou Jack financeiramente, levando a sua ex-esposa para morar em Los Angeles, relativamente perto de onde trabalhava, assim garantindo que seus 2 filhos tivessem pai e mãe mais presentes e também a tranquilidade necessária para se dedicar integralmente ao trabalho que nesse estágio era extremamente competitivo. Em 1987, Chris Gardner fundou a sua empresa Gardner & Companhia na sua casa com um investimento inicial de $10.000. A empresa cresce e ele vende parte minoritária, recheando sua conta bancária com mais de $300 milhões. No caminho da vitória, Chris comprou 2 Ferraris, uma vermelha igual de Bob Briggs, seu primeiro conselheiro no ramo dos negócios, e uma preta, de nada mais, nada menos que Michael Jordan. Não esquecendo suas raízes, Chris investiu ainda cerca de $50 milhões para ajudar em um projeto social em São Francisco. Projeto esse criado por Cecil Williams, quem o ajudou quando vivia na dificuldade. Frequentemente viaja para a África, onde conheceu o presidente Nelson Mandela, e hoje, além de cuidar dos seus negócios, se dedica a dar palestras motivacional contando a sua vida para o mundo. Chris passou por muitas situações na qual muitos já teriam desistido, mas ele lutou bastante e hoje é um dos homens mais ricos do mundo. Sua história é tão inspiradora que ganhou um filme, como vocês conhecem, A Procura da Felicidade, e o livro da sua biografia, Comece Onde Você Está.